Oi, oi! Sejam bem-vindos! Estamos aqui para mais uma live de quinta-feira. Olá! Oi, oi! Vamos lá, vamos chegando! Oi, Betânia! Olá! Estamos aqui para mais uma live dessa nossa série Mantenha-se Livre. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos assuntos. Esses assuntos que têm tudo a ver com aquilo que a gente tem vivido nesses dias e também com aquilo que nós sempre precisamos focar na nossa vida para que a gente não caia nesses convites que sempre aparecem. Gente, eu quero dar um oi para vocês e eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje porque essa live, Deus tem trazido muitas coisas ao nosso coração, vai ser muito bom, tô com a expectativa lá em cima. E antes de começar, primeiro eu quero fazer um convite para você, que nesse sábado, às 14h45, a nossa amiga maravilhosa Gisa Batista, ela vai estar no Festival Promessas, que é um dos maiores festivais evangélicos que passa na TV, na RPC, e que alcança tantas pessoas. Então eu quero convidar vocês para que vocês possam acessar tanto pela internet como pela TV e que vocês possam estar recebendo, né? Vai ser uma honra a gente poder receber da Gi nesse dia tão especial. E eu também quero, gente, trazer aqui para quem é a primeira vez que está assistindo a gente nessa série. Ela se chama Mantenha-se Livre. E a gente tem falado sobre assuntos assim que são assuntos bem polêmicos, assuntos assim que são importantes a gente tá falando sobre eles, né? Então a gente já falou sobre ofensa, sobre a raiva, a gente falou sobre a comparação, sobre a inveja, falamos sobre insegurança, falamos sobre ansiedade, depressão e hoje vocês vão ver como esse assunto ele vai conectar com a culpa. Hoje a gente vai falar sobre a culpa, esse sentimento que vem de mãos dadas com todos os outros e que vem para trazer prisão para as nossas vidas, para as nossas almas. E nós, em nome de Jesus, vamos liberar aqui sobre vocês algumas chaves poderosas que o Senhor tem trazido para as nossas vidas e vamos juntas ir contra esses sentimentos. Então vou chamar minha amiga Flávia, ela que é uma mulher maravilhosa, que tem testemunhos incríveis nessa área, que com certeza vai trazer coisa muito boa pra gente. Vamos lá? Flávia estou aguardando a Flávia entrar. Enquanto isso, gente, se você puder, aproveita aquela flechinha que tá ali no seu Instagram e chama quem você puder e leve essa live, porque vai ser muito proveitoso. Olá! Tudo bem, minha amiga? Olá, amiga. Boa noite, mulherada. Boa noite. A sua voz tá ótima. Graças a Deus. Balinha, própolis e água. Isso. Olha, gente, nada pode calar a voz de uma mulher que está no centro da vontade do Senhor, que tem algo para falar para esse mundo inteiro ouvir. Maravilhoso. E a Flávia hoje estava com a voz um pouco ruinzinha, né, amiga? Mas literalmente aqui, falhando. De manhã eu não conseguia, eu falava e o som não saía. Mas agora tá excelente. Eu tô te ouvindo super bem. E eu queria falar um pouco, né, amiga, que é um privilégio, né, eu poder ouvir de você, eu poder compartilhar sobre isso. A Flávia é uma mulher, assim, que é super envolvida com ministérios, sabe de muitas histórias de mulheres e as suas próprias histórias também. E ela é uma mulher que está sempre buscando na palavra, ela inspira para que a gente busque na palavra sempre e recebe muitas revelações do Pai. E esse assunto, Flá, é um assunto assim que, puxa vida, a gente não tem como deixar ele de lado, não tem como a gente não linkar
com todos esses outros, né, que eu tenho trazido nessa série, né, porque a gente está falando sobre ofensa, raiva, comparação, a gente falou de ansiedade, inveja, e a culpa, ela vem sempre depois, né? Eu não sei você, Flá, mas o que eu percebo? A gente está buscando libertação nessas áreas, né? A gente quer se manter livre nessas áreas. A gente busca a libertação, mas a gente está o tempo inteiro ali ligada com a voz do Pai, para que a gente não caia de novo, o que pode acontecer. O inimigo, quando ele vê que a gente está avançando, ele vai tentar de algumas outras formas, né? Ele já é derrotado, mas a gente sabe que ele tenta entrar de algumas formas. E quando a gente acaba errando de novo, fazendo algumas coisas de novo, ele não perde a chance de mandar um presente especial chamado culpa, né? Porque ele manda isso em forma de peso, ele manda isso, né, de uma forma que é realmente para você acabar com o teu dia, para te afastar de Deus, né? A culpa nos afasta de Deus. E eu quero que você fique à vontade para começar, se você quiser começar já a trazer. Eu vou começar a contar uma experiência que eu tive quando eu era criança, que hoje, no momento que eu acordei, assim, eu me lembrei dessa experiência, porque quando a gente carrega esse sentimento da culpa, a gente se sente culpado até porque por aquilo que a gente não tem culpa, né? E eu lembro quando eu era criança... A falsa culpa. Prestem atenção, gente. Quando eu era criança, eu tinha uma tia que ela era uma tia-mãe, assim, ela que cuidava da gente. E ela veio, assim, eu vi ela vindo de um corredor com um tamanco na mão. Como eu já tinha esse sentimento de culpa, eu vi o meu irmão passar por mim correndo e eu pensei assim, gente, eu fiz alguma coisa e eu saí correndo porque eu ia apanhar. O que aconteceu? O meu irmão, ele era bem magricela, ele pulou aquela janela que nem uma rã, sabe? E eu era mais gordinha, eu fiquei presa na janela. Quem que apanhou? Não deu pra fugir. Eu apanhei por algo que eu nem tinha feito, porque eu achei que eu tinha feito. Então, eu lembrei... Eu pedi para você, amiga, para fazer um parênteses, porque você trouxe algo assim, que é exatamente assim o que eu senti Deus trazendo, assim, bem na introdução desse assunto. Que a gente acaba entrando nesse ciclo de culpa já quando a gente é criança. Quem não lembra, quem não aprontava em casa e não falava de quem, e não ouvia de quem é a culpa, né? E muitas vezes os pais né, são acostumados, tipo assim, eu não quero saber de quem foi a culpa, eu só quero que todo mundo vá para o castigo, né? Pelo menos no meu tempo, não tinha muito critério. Eu lembro que muitas vezes, eu pagava o pato por quem, e nem tinha feito, eu falava, mas não fui eu que comecei, né? A gente se justificava quando criança, mas, de certa forma, aquilo começa a entrar. Você é culpada, uma condenação começa a entrar, né? Então, também é importante a gente começar a prestar atenção se a gente não está sendo, sem querer, às vezes, como pais, um canal para que essa culpa entre. Se ela entrou, se ela já fez parte da nossa vida, a gente vai anular isso, porque hoje a gente entende que nós não somos culpados, né? Mas foi muito pontual isso que você colocou, porque isso já está lá, isso já cresceu dentro da gente. Será que isso vai vir sobre mim? Porque eu já estou inconscientemente, eu já tenho essa culpa ali dentro de mim, dizendo, vai sobrar para ti. Né? Isso vai sobrou, pegar. Porque eu que levei a tamancada. De graça ainda. De graça. Eu queria trazer aqui uma introdução, uma palavra que hoje também me veio assim,
que Manda. eu acho que é bem conveniente a gente estar falando, que é o Salmos 32, do 1 ao 5. E ele fala Sim, assim: muito bom. como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Hoje eu tava pensando muito sobre culpa, né? Lá no Antigo Testamento, a gente vê que existia para cada tipo de pecado um sacrifício. E para encobrir a culpa, também existia um sacrifício específico, né? E aí eu comecei a analisar, assim, a Bíblia, e eu quero trazer duas situações de como que as pessoas, duas situações em que pessoas, uma que está livre da culpa agiu, e outra que não está livre da culpa agiu. Né? Me veio assim, ó, essas duas situações, e eu gostaria de falar. Uma, tá? Eu quero falar aqui sobre uma situação dos irmãos de José. Porque eles fizeram algo, né? Quem não conhece a história, eu vou dar só um paninho de fundo. Eles venderam o irmão como escravo, né? E chegaram em casa e mentiram para o pai que o irmão tinha morrido. Eu fico imaginando que por quantos anos eles viram o pai chorando o luto do filho que não estava morto. Foi uma culpa que eles não conseguiram, até porque fala aqui, ó, que eu encobri as minhas culpas. As minhas culpas estavam encobertas, né? Eles não falaram, eles passaram todos aqueles anos, né, vendo a dor do pai. E aí, quando a gente tem culpa, e quando acontece algo de ruim na nossa vida, uma circunstância ruim, como que esses irmãos que carregavam a culpa reagiram? Eu vou falar para vocês. Os irmãos de José, lá em Gênesis 42, 21, quando José encontra com eles, e que acontece todo... Gente, a história de José, para mim, é uma das minhas prediletas da Bíblia, se não a predileta. E então eles vendem o irmão e de repente eles se veem numa situação de fome e eles vão ter que buscar alimento no Egito, e chega no Egito, quem que eles encontram lá como senhor de toda a comida, né, de todo o alimento pelo qual eles dependiam? O irmão que eles venderam. E aí acontece uma situação ali onde eles são pegos assim, é uma circunstância difícil que eles têm que definir, que eles têm que decidir, e o irmão manda buscar outro irmão e tal. E de repente, qual que é o pensamento de um culpado? Eles falam assim, ó, comentaram uns com os outros. Na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos contra o nosso irmão. Quando a pessoa ela carrega uma culpa, tudo o que acontece com ela, ela acha que aquilo é o castigo por aquilo que ela fez. Sim. Entendeu? Sim. Ai, castigo. Ai, castigo. Ai, castigo. Porque aquilo tá dentro dela, ela não botou para fora, ela não confessou a culpa. Aí agora a gente vai ver a situação de José, que estava numa prisão, né? Não tinha nenhum sentimento de culpa, porque a Bíblia fala que onde ele ia, Deus era com ele era correto, né? Ele tinha uma atitude, não que ele não pecasse, mas o coração dele era reto diante de Deus, e ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, e ele sabia que as falhas dele eram perdoadas, né? E aí quando acontece de José estar na prisão, e ele revela os sonhos daqueles dois, do padeiro e do copeiro, ele fala o seguinte, lá em Gênesis 40, 15. Na verdade, eu fui trazido à força da terra dos hebreus para o Egito.
E eu nada fiz para estar nessa prisão. Eu não fiz nada. Sim. Não fico assim, ó, o que que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Ó, o que que eu tô pagando? Ó, o que... Quando nós temos a consciência e somos livres da culpa, nós entendemos que as circunstâncias ruins, elas vão acontecer com a gente, sim, né? Sim. E só para finalizar a história do José aqui, né? Depois que o José já tinha conversado com os irmãos, tido uma atitude favorável para com os irmãos, o pai de José morre, né? E aí os meninos ainda carregando aquela culpa, porque eles não tinham colocado para fora, não havia tido um conserto entre eles. Eles falam o seguinte, em Gênesis 50:15. Vendo que seu pai já estava morto, comentaram entre eles: e se José nos tratar como inimigos e for nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado, eles esperavam um castigo. E é aí o ponto que eu quero tocar. Que eu achei assim sensacional um IGTV que eu vi de um psiquiatra, que ele falou que toda atitude que nós cometemos, que nos gera culpa, onde nós somos culpados, no caso aqui eles eram os culpados, a gente sempre espera um castigo, ok? A gente espera por algo que a gente fez de errado ser castigado, né? Então era o que eles esperavam. Eles não esperavam uma atitude de bondade, né? Então, o que eu vejo aqui? Depois que eles falam isso, eles conversam com José, e José perdoa, ali eles pedem perdão, eles colocam para fora, eles se abraçam, eles choram e eles se consertam. Houve um conserto de algo, né? E por que eu quis trazer a história de José? Porque a figura de José é a figura de Jesus, daquele que é o resgatador, que é aquele que veio, né, para nos... E Jesus, muitas vezes, por que a gente vive debaixo de um peso de culpa? Porque a gente não consegue entender a bondade quando a gente esperava um castigo. Você compreende? A gente espera um castigo. Tudo que a gente fez, meu Deus, então tu fica esperando sempre algo, um castigo. Só que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E então, viu, Fá, exatamente isso. Não, mas continue que tem mais alguma coisa aí, eu já vou te dar o adendo. Pode falar, vai. É porque assim, ó, por que eu quero, por que eu entendi que era isso, que era... Porque a chave, tá, pra gente andar livre da culpa, é a gente desfazer uma ideia de perfeição, entender que realmente nós somos falhos, e que nós vamos cometer delitos e pecados, e isso não pode gerar em nós um sentimento que vai nos levar para baixo. Tá? E eu quero dar um breve testemunho aqui, que é forte o testemunho, mas ele fala, ele vai mostrar como que nós devemos agir diante de uma circunstância onde o inimigo quer nos trazer culpa para nos fazer, para nos paralisar, né? Simplesmente não é só a gente falar, pensamento positivo, eu não sou culpada, não sou culpada, não sou culpada, não sou culpada. Isso não funciona. A gente precisa entender que quando Jesus, tá, estava lá, Jesus e Barrabás. Quando Jesus, ele sai para morrer como um criminoso e Barrabás é livre, aquele Barrabás, ele simboliza cada um de nós. Sim. Ele pagou o castigo que a gente merecia, esse que a gente espera, pelas nossas atitudes, assim como os irmãos de José esperavam, Jesus já levou. A gente só tem que receber, só que a nossa mente humana, ela não consegue entender como... Mensurar o tamanho dessa entrega. O perdão. A chave é o perdão, é a gente receber o perdão de Deus e a gente receber por revelação. Não só como uma informação. Entendeu? E sabe o que eu tinha aqui para dizer sobre isso? Jesus já pagou o preço.
né? É isso que você falou, ele já pagou o preço. E Satanás, ele quer que a gente fique remoendo sobre pecados, ele quer que a gente fique, ele quer que a gente haja, que a nossa atitude no dia a dia seja em concordância com a condenação. Só que nós não somos, nós não estamos mais sob condenação. Nós somos santificados pela cruz. Ali na cruz nós somos santificados, nós somos justificados. Então, nós devemos viver como justificados. Nós devemos renovar a nossa mente e entender, ei, esse meu pensamento é de condenada. É de quem deu errado ou é de quem está salva, ou de quem realmente vai fazer valer esse sacrifício que foi tão poderoso, né? E só antes de você entrar no testemunho, porque exatamente complementa, né, aquilo que eu tinha preparado para hoje, né? Que o sacrifício de Jesus, ele é real. Né? Se ele já tiver, que a gente tem que se comportar como livre. Porque ali, porque lá na cruz tudo foi consumado, né? Deus deu esse sacrifício que era o filho dele por amor a nós, para que a gente possa viver uma vida de liberdade. Liberdade em Cristo, entendendo o sacrifício dele. E eu acho engraçado que assim, quando Paulo, né? Quando ele estava lá preso, com o guarda da prisão na frente dele, ali, junto com ele, só os dois ali, né? Ele estava preso, mas o espírito dele e a mente dele não estava preso. Então, e quando ele começou a escrever as cartas, as 12 cartas, ele estava preso. E foi muito legal eu ouvir isso, que imagine se, com certeza, que o diabo deve ter falado para ele, na mente dele, ei, você está escrevendo aí cartinha? Ei, vamos rasgar tuas cartinhas? Isso aí não vai adiantar nada. O que você está fazendo? O que você está perdendo teu tempo? E é isso que ele fala até hoje para nós. O que você está perdendo teu tempo? Por que você está fazendo isso? E simplesmente aquelas cartas foi aquilo que mudou a história da humanidade, né? E quando ele olhava para aquele soldado, ele começou a ver a nossa armadura espiritual. Ele começou a enxergar. Então, assim, gente, dentro da prisão, você pode estar dentro de uma prisão natural, você pode estar olhando, mas nada pode prender o teu espírito, nada pode prender quem você é. A circunstância não prende você. Dentro você já é livre, você já conquistou. Nós temos o acesso a essa liberdade. E que liberdade é essa, Flá? É a liberdade de ser livre da ofensa, da culpa, da raiva. Ai, mas é tão difícil, porque daí eu acabo pecando de novo. Mas ei, nós temos a graça. É a graça de Jesus que ele nos deu para dizer, calma, vamos de novo. Vamos de novo. E a gente vai conseguir com ele. Por quê? Porque a gente já alcançou a liberdade. Gente, é muito mais entendimento na nossa mente do que aquilo que a gente realmente vive. Né? E é isso que eu queria. E você falou exatamente sobre isso. Então, vamos administrar nossa prisão. Porque quando José foi para a prisão, nada segurou ele. Ele começou a revelar sonhos. Ele começou a falar, a dar revelações sobre aqueles que estavam ali. Uma prisão não pode prender um propósito de alguém, entendeu? Então, ele administrou a prisão dele. Ele podia ter... Aquela prisão poderia ser o fim de José. E o maravilhoso da história de José é que aquela prisão não. Aquela prisão foi só o impulso para ele poder justamente ir até onde o Senhor queria levar. Exatamente. Ah, é maravilhoso, né? Muito bom. Agora, por favor, então, o que você ia falar. O testemunho que eu quero dar, né, é um testemunho que, quem não sabe, para quem não sabe, né, eu perdi exatamente 3 anos, agora dia 15 de junho, fizeram 3 anos que eu perdi meu neto. Perdi não, né? Ele foi antes que eu para a eternidade. E eu lembro que a situação, a circunstância, ela era bem difícil. Assim, da minha filha em casa, com um bebê, né? Ele estava ali naquele lugar desajustado, não foi planejado, e acabou que foi, de certa forma,
ali sendo uma circunstância que é onde eu não queria tomar o lugar de mãe, e porque eu queria ser avó, eu não queria tomar o lugar da minha filha como mãe, e aí eu acabei que não fiz coisas que eu gostaria de fazer por ele, e também coisas que nós vivenciamos com a chegada dele, a notícia, né? Não foi algo que trouxe alegria, porque afinal de contas ela tinha 15 anos. Então, uma série de coisas, né? Que quando ele ficou doente... Tá, só para entender, então, a tua filha teve um filho muito cedo. Acho que deu um delay aí, mas... Isso, só um pouquinho que eu recebi uma ligação aqui, mas eu já recusei. Isso, ela teve um filho com 15 anos, Isso. né? E ela veio morar comigo depois, quando ele tinha mais ou menos 1 aninho, ela veio morar comigo. E quando a gente recebeu a notícia de que ele ficou doente, eu nunca me esqueço, eu estava tomando meu banho, e ele falou, o inimigo falou, trazendo culpa para mim no meu banho, e fazendo assim, ó, tá vendo? Você não quis, você não amou, você, sabe? Aquilo veio como uma tormenta para mim. Peso gigante. E aí, na hora, eu respondi para ele. Eu não respondi falando que era mentira. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo traz algo, não é mentira. Mas como nós vamos responder? Mentira que ele... Porque ele traz a verdade para nos oprimir. Eu trouxe a verdade, eu falei assim, realmente, é verdade. Tudo isso é verdade. Mas a partir de hoje, Deus está me dando a oportunidade para eu ser diferente. E eu vou com tudo, porque eu vou fazer por Ele o que eu não fiz até agora. Então, esse é o ponto. É quando o inimigo vier com algo que realmente você sabe que é verdade, vamos supor, vou te dar outro exemplo. Quantas vezes eu cometi algumas coisas e eu fui orar por alguém, você não é digna. Realmente, eu não sou. Mas tem um que morreu por mim e que me fez digna, e eu vou orar. Esse é o ponto, é você receber a informação que ele te dá, porque ele te dá uma informação muitas vezes verdadeira, porque ele fala que eu não sou digno, eu sou digno, não sou. Mas é você responder, né, à altura. Eu vou contar uma historinha aqui, muito engraçada, que um cara foi expulsar um demônio de uma pessoa, e ele tinha jantado aquela noite, ele tinha comido muita linguiça. Né? E aí quando ele foi expulsar o demônio falou bem assim, ó, você não vai me expulsar porque você comeu linguiça, não sei o que lá, o que ele tinha comido. Aí ele falou bem assim, ó, com linguiça ou sem linguiça, sai desse, em nome de Jesus. Né? Então, é essa atitude. Né? É a atitude de a gente entender a situação e reconhecer, mas tomar posse da verdade, daquilo que Jesus fez. Né? Sim. Então, esse foi o meu testemunho. Pode falar. E foi muito além, né, Flávia? Porque eu acredito que esse teu testemunho ele é muito forte. Porque, gente, quantas situações acontecem na nossa vida em que vem com toda a força. Por que você não decidiu diferente? Por que você não agiu diferente? Por que você não escolheu diferente? E Deus, ele sabe que a gente vai escolher errado muitas vezes, né? E existe um peso de perfeccionismo muitas vezes que a gente carrega, que foi o que você falou no começo da live, e essa culpa pelaquilo que já foi, o que eu falei, né? Como que eu podia fazer para consertar? Eu quero falar aqui, eu e a Flávia, para algumas mulheres que, ei, você não tem como voltar atrás de certas coisas e não é sua culpa. Coisas que aconteceram no passado, você não é Deus. Você não ia mudar certas situações porque não dependiam de você. Mas o inimigo sempre vai dizer, você podia ter feito diferente, você podia ter virado outra rua antes, você podia ter falado alguma coisa que faltou falar. Então eu quero dizer para você que hoje é um dia de você se libertar de algumas coisas que ficam marretando, como um sininho na sua cabeça, dizendo, olha aí, você podia ter feito diferente. Você estaria em outro lugar se você fizesse diferente. Ou, sabe, Flá, às vezes acontece de relacionamentos se quebrarem e a pessoa pensa, foi minha culpa.
Porque eu errei, eu fiz errado, eu não Uhum. fiz. Eu podia ter feito tudo Uhum. diferente, mas eu quero dizer para você que você não tem poder sobre as escolhas das outras pessoas também. Então, isso é importante a gente entender, né? Que É esse legal que você falou isso aí peso de agora. condenação e de culpa e de se remoer, Tu isso falou não essa vem do situação Espírito Santo, agora, não é Dani. ele. Você falou isso agora, o meu som tá tão baixinho aqui. É? Consigo aumentar aqui. E eu lembrei de uma situação de uma pessoa, né? Que ela era a prima mais velha entre vários primos, né? E isso eu vou contar porque às vezes não acontece só com primo, mas com irmãos mais velhos. Os pais, Uhum. por falta de sabedoria, deixam esses filhos responsáveis pelos irmãos mais novos e Uhum. condenam muitas vezes o mais velho pela atitude do mais novo, coisa que o mais velho não pode ter Sim, controle, entendeu? sim. Então essa pessoa, ela era responsável por todos os outros primos, o que eles faziam de errado, ela levava a culpa, Ela já carrega entendeu? uma responsabilidade sem nem ter idade para isso, né? Exatamente. Quando ela era castigada por algo que os outros fizeram, ela recebia como uma injustiça, porque ela não tinha como Sim, controlar, né? Então, sim. isso também é um ponto que eu acho que a gente, na nossa criação, né, quando Uhum. criança, ali, sempre tem essa do mais velho ser, né, o responsável. Só que muitas Uhum. vezes esse mais velho, ele não tem como controlar a atitude do outro, né, do mais novo, e Sim, acaba que acontece uma situação ali que o outro acaba recebendo, né, a correção pela atitude daquele que era o mais sim. novo, E eu né? acho que no E final uma das das coisas contas, lá, essa é a raiz, né? uma Essa é forma a raiz. como eu entendo a minha culpa que eu carregava, que Sim. Deus levou, né? E eu entendi isso perfeitamente. Eu lembro que quando eu estava em retiro e alguém falava assim para mim, ó, olha, Flávia, depois eu quero falar com você. Nossa, o que que eu fiz? Meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Meu Deus do Sim. céu. Ai, o que que eu fiz? Eu começava a pensar no que eu tinha falado. Aquilo já era um martírio, Sim. sabe? Então, assim, era sempre correção. Sempre eu achava que eu ia ser corrigida. Eu estava debaixo de uma Uhum. condenação que era algo, assim, terrível. Era um fardo que eu realmente carregava, Uhum. né? Uhum. Como o que eu, como que eu hoje, Flávia, como que você conseguiu ou não vem mais? Não, vem, mas É. eu já Isso pego mesmo. e eu já Pega. pego a verdade, eu sou Isso. perdoada. Mas uma das coisas importantes do salmo que eu falei aqui é a gente Uhum. não encobrir. Vou contar um testemunho bem fresquinho que aconteceu comigo na semana passada, faz umas 2 semanas, tá? Eu fiz algo que aquilo na hora me proporcionou um momento de prazer, tá? Mas logo depois me veio a culpa. Mas uma culpa Uhum. tão terrível. Eu me senti assim. Eu sabia que eu tinha feito algo errado. Por isso que eu falo, gente, que às vezes a culpa é um sentimento que você tem por ter uma consciência do que é certo e do que é errado. Ok? Você Uhum. tem consciência do que é certo e do que é errado. Se você faz algo errado, você se sente culpado. Agora, o que você vai fazer com aquilo é que é a chave. Você vai ficar escondidinho, né? Vai deixar ali encobertinho. E eu simplesmente não dormi. 5:30 da manhã, aqueles pensamentos me atormentando. E eu fiz como o Uhum. Salmo 32, que eu li no começo aqui, falou. Eu fui confessar as minhas culpas primeiro para Deus. Eu fui para o meu Uhum. quarto, eu dobrei o meu joelho e eu falei: Deus, me perdoa. Se o Senhor ainda tem algo dentro do meu coração que me leva a buscar ter Uhum. momentos de Uhum. alegria em coisas. Cura meu Sim, coração. Eu quero ter a minha sim. satisfação plena e completa no Senhor. E ali eu pedi perdão. Sabendo que eu fui perdoada, que eu sou falha, que eu posso chegar no trono da graça, que eu tenho, né? Um Sim. Deus que me perdoa a partir do momento que eu confesso. Eu só recebi alívio, gente, na hora Amém. que eu Que falei bom. para o meu marido. Sim. A hora que Ah, eu falei para ele, amor, eu uhum. preciso te falar, eu falei chorando, eu preciso confessar, né? Eu caí nessa área, me perdoa, não era o momento, não era a hora. Eu Uhum. preciso te falar, eu preciso que você me ajude a orar, porque, né?
Sim. Gente, o alívio que foi eu ter falado pra ele. Não, Foi e uma sabe o que é libertação. legal? Então, Porque assim, a gente é tem que isso entender que a gente precisa consertar logo. Se você não que consertar logo, aquela sensação que você sabe de que algo, né, não foi legal que você fez, ela serve como algo bom para te levar ao conserto. Um coração sim, ali disposto como o de Davi. Davi errou com Batseba. Pensa o que foi aquilo, né? Primeiro ele sim, adulterou, depois ele quis matar o cara, o inocente, que era fiel a ele, meu Deus. Pensa. sim. Mas ele recebeu o perdão de Deus, ele pediu perdão, ele recebeu e seguiu. Sofreu as consequências, porque as E consequências a sabe o gente que que eu, sofre. e sabe o que que eu acho legal de você estar falando tudo isso? É que assim, nós não somos super, a gente, né? Nós somos super poderosas em Cristo, mas nós somos isso aí, nós vamos, vai acontecer, a gente vai errar. Mas a forma como a gente vai ver os nossos erros, sabe? Como a gente vai enxergar aquilo que a gente fez, agora que nós estamos com Jesus, caminhando com Ele, muda tudo. E o engraçado é que, assim, eu vejo que todas as lives que a gente falou, né, se mantenha-se livre, todas elas, a grande chave era eu reconhecer que eu tenho raiva, eu reconhecer que eu realmente fiquei ofendida, eu reconhecer que algo está estranho comigo e eu acho que eu realmente estou em depressão, estou vivendo movida pela ansiedade, ou entender e falar, não, peraí, eu vou ter que dizer e não tem como esconder isso, né? Eu realmente... Tentar pôr o fone que tá ruim. Tá ruim o áudio, amiga? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. E a gente reconhecer e... Melhorou? Então, a gente reconhecer. Sim, eu me comparei, isso realmente me devastou, não me senti escolhida, me senti péssima, não tô bem, não tô me sentindo... Então, assim, sempre a chave é você reconhecer. Agora eu acho que ele tá dando... Tá muito alto, Fly, eu tô ouvindo minha voz aí no teu. Deixa aí. Então, essa é a chave. Nós reconhecemos aquilo que realmente aconteceu, aquilo que a gente caiu, aquilo que bateu a porta e a gente deu a abertura e a gente concordou com aquilo. E a gente leva para Jesus. A gente leva para Ele. Né? E eu acho que é isso que é quando a gente fala sobre uma mente cauterizada. E quando a gente tem já a mente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está justamente ali. Né? A gente conversou essa semana sobre arrependimento e sobre culpa. Né? O Espírito Santo, ele vai estar sempre nos conduzindo para onde ele quer nos levar. E claro, gente, que você, não importa onde você esteja, né? Nós não somos super mulheres e super homens, nós vamos um dia estar na glória com ele. Lá realmente vai ser tudo perfeito. Mas enquanto a gente não tá, a gente admitir, Senhor, aqui não tá legal. Aqui não tô bem, aqui não tá legal, e eu preciso da tua ajuda. E aí que ele vai começar a agir. Quando a gente reconhece e ele vem com a ajuda dele. E aí que tá a diferença, né? Entre a culpa e entre o arrependimento. Porque o arrependimento, ele me permite ir até Jesus e receber dele. E eu vou começar a avançar. Quando eu ver, realmente aquilo ali já não faz mais parte de mim. E já a culpa não. A culpa, ela vai dizer assim... Ai, você sempre faz uma caca. Você sabe, gente, eu também vou ser vulnerável aqui. Eu ouvia muito, e como a Flávia disse, às vezes eu ainda ouço. Você vai fazer uma besteira. Ah, não, mas espere, tá tudo muito bom aí. Você vai falar bobagem e você vai estragar tudo. Olha que coisa, ele sabe aonde o inimigo sabe aonde ele pode jogar ali a isca dele para que você se sinta assim culpada. Mas nesse momento que você ouvir essa palavra, você pergunte para o Espírito Santo, qual é a verdade dele? Que sim, se acontecer de eu errar, ele é aquele que me leva de novo para o colo de Jesus. Ele não me condena, porque ele já pagou o preço da condenação.
Então eu entendi o que eu errei, eu entendi que eu posso ter feito algo errado, né? Que pode ser a falsa culpa ou a culpa verdadeira, né, Flávia? Lembra que você falou no começo A que é a falsa minha, culpa. a minha da semana passada era verdadeira, ela não era falsa, É não. verdadeira. Mas às vezes eu tenho falsa culpa, sabe? Eu falo, gente, será que a Flávia ficou chateada com aquilo que eu falei? A Flávia nem. É, A Flávia tá fazendo nem os pratos deliciosos dela lá comendo. Ela não tá nem lembrando. E eu tô lá. Ai, meu Deus, será que eu fiz bobagem? Será que eu falei aquilo que eu não deveria? Essa é a falsa culpa, gente. Cuidado com a uhum, falsa culpa. É aquilo que o inimigo tenta uhum, jogar para você e nem aconteceu. uhum, Ninguém sabe. Mas ele uhum. aproveita e já vou fazer sofrer antes. Não é verdade? Amiga, eu queria falar sobre duas situações também na palavra, né, na Bíblia, ali na situação, primeiro de Judas, que Judas não soube lidar, ele não conseguiu lidar, né, e Sim. ali levou ao suicídio, a culpa dele ter entregado o mestre, né, porque eu Sim. acredito que Judas, ele não entregou o mestre para a morte, ele não sabia que eles iam matar, eu acredito Sim. particularmente nisso. E aí, Uhum. quando ele viu que era para ele ser crucificado, porque a Bíblia é específica, né? E tem um ponto tão chave ali, que se você for estudar ali e ler, primeiro a Bíblia fala assim, ó, o diabo tinha colocado no coração de Judas trair Jesus. Primeiro, o Uhum. diabo, ele coloca coisas no nosso coração. Se a gente vai cedendo, tá? Mais adiante, a Bíblia fala assim, ó, o diabo entrou em Judas para ele fazer aquilo que ele tinha sugerido, Uhum. né? Então, o Sim. que que o diabo tem colocado no seu coração? O que que ele tem trazido? Outra situação de arrependimento e de pessoas que tiveram essa chance de se autoanalisar, porque o que que é a gente reconhecer uma falha? É a gente fazer uma análise. O que que é aquela pessoa com a mente cauterizada? Ela não consegue perceber os próprios erros, as Sim. próprias falhas, né? Então, quando Jesus, ele tá ali diante daquela mulher adúltera e várias pessoas querendo atirar as pedras, né? Ele fala, Uhum. ele faz aquelas pessoas fazer uma autoanálise. Alguém aqui tem algum, não tem pecado? Pecado. Atirem a primeira pedra. E eles se analisaram, eles com certeza se sentiram totalmente culpados, mas diferente da mulher, eles não foram aos pés de Jesus. Eles recuaram e foram para casa com as suas culpas. Isso. Entendeu? Então, o ponto é você se sentir culpada. Eu tenho para mim que nem uma pessoa pode provar uma profunda transformação se ela não tem um tempo de intimidade com Jesus no secreto. Eu posso dizer que as minhas curas, que o toque que eu recebo de Deus é dentro do meu secreto. É ali que o Senhor ministra e onde eu sou reconstruída pelo Espírito Santo. É ali que eu falo Sim. que Ele tem de mim a verdade do meu íntimo, aquilo que eu realmente sou, eu não consigo esconder e eu falo abertamente para Ele, Uhum. né, de uma Sim. forma que Ele me conhece e eu peço Uhum. me ajuda nessa área. Eu preciso de Sim. graça para andar em vitória nessa área da minha vida. Eu não aceito mais esse tipo de sentimento, esse tipo de Sim. sujeira dentro do meu coração, e aí o Senhor vem com a graça dele, né? Sim. Então, E eu sabe, queria Flá, entrar e só tem num gente que ponto. e só fazendo um parênteses, tem gente que às vezes não entende muito bem a questão do secreto, sabe? Eu já ouvi algumas mulheres às vezes falar, puxa vida, eu me sinto culpada, ó a culpa, porque eu não tenho tempo de ter o meu momento secreto. Mas ei, sabe qual que é o teu momento secreto? A gente fala lugar secreto, óbvio que tem essa conotação de você se separar para estar ali com ele, mas é intimidade. Você pode estar lavando a tua louça, mas você está ali na tua intimidade. Você vai estar você e ele, levando para ele tudo o que está acontecendo na tua vida. Você vai criar esse momento com ele. O teu secreto é o teu tempo único e de intimidade com Jesus, onde você traz ele para dentro do teu dia a dia, do teu coração, e você vai estar ali fazendo todo isso que a Flávia falou, que é, Jesus, ministra meu coração agora, é isso que eu preciso. É intimidade pura, né, Flávia? E Uhum, óbvio que se você puder,
ter, assim, realmente isso, esse tempo mais... Fechar a porta do quarto, né? melhor, né? É, Mas se você não puder, não se sinta culpada também e aproveite todo o tempo, porque o tempo inteiro, ele faz parte disso, né? Deus vai ministrando você. eu queria entrar só numa parte de culpa, que foi uma das áreas que o inimigo mais investiu na minha vida, que eu acredito que na maioria das mulheres, quem nunca sentiu culpa como mãe, né? Eu quero dar o meu testemunho também, porque desde que eu comecei o meu processo de conversão, se tem uma área que Deus tem me transformado, é essa área, né? É na área da pessoa que eu tenho me tornado como mãe, desconstruindo um modelo, né? Que a Bíblia fala que o vão legado dos pais, né? Que a gente aprende coisas, a gente pega comportamentos, e aquilo é tão difícil depois quando a gente recebe a paternidade de Deus, que a gente vê que ela é perfeita, né? E eu quero dizer assim que eu me sentia muito culpada como mãe, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a me separar. Não existia ninguém separado na minha família. E eu senti uma culpa com relação à minha filha, por ela ser filha de pais separados, ela não aceitou, né, como uma criança de 4 anos que ela tinha na época a separação, ela ficou muito revoltada e eu diariamente me culpava. E onde que eu quero chegar num ponto que eu percebi que era o ponto fraco da culpa que eu carregava. Eu não conseguia manter a correção. Isso é um ponto, 2 pontos que eu quero tocar aqui, que eu acho que são bem importantes. Quando a gente se sente culpado, a gente não consegue manter uma correção, porque a gente se sente culpado pela correção. Saudável, né, Flá? Isso aí. Então, o que acontecia? Eu era totalmente perdida. Eu era uma mãe perdida. Eu não sabia o que era o certo, eu não sabia o que era errado. A manipulação do filho, porque daí ela sentia também que eu tinha essa coisa de pena e de culpa. E acontecia ali uma manipulação. E eu caía na minha autocomiseração e falava, meu Deus, que tipo de mãe que eu sou. Olha, meu Deus, sabe? Aí já uma nhaca, sabe, assim, já um nó de sentimentos que você vai se entrelaçando, né, e eu não conseguia manter um castigo, ela vinha, mãe, não sei o que, eu já tirava, eu não era uma mãe que eu exercia uma autoridade por causa da culpa, entende? Então, assim, esse sentimento que nós temos como mães com relação aos nossos filhos, pela separação, né? Eu era uma mãe que eu não saía de casa, mas muitas mães carregam uma culpa e se deixam manipular pelos filhos, porque elas saem de casa para trabalhar, né? Sim. Então, aí eu não sou presente, e aí o filho consegue manipular, porque daí a gente não consegue, né, ser aquela mãe que a gente gostaria. Às vezes até na quarentena mesmo, né? Como que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer? E eu me sinto culpada porque eu não estou ajudando na atividade, eu me sinto culpada porque eu não estou gastando tempo, ou eu gasto tempo demais, sim, tudo eu isso. acho que tem duas situações que a gente precisa de equilíbrio. A primeira é não se culpar por isso, é aceitar que nós somos imperfeitos, e essa foi a chave que mudou, sabe? Um dia eu peguei as minhas 2 filhas e eu falei o seguinte, eu quero dizer para vocês que o que eu faço é por amor, da forma como eu entendo ser correta, mas eu quero dizer que mesmo eu achando que é certo, eu posso falhar, porque eu sou falha. O que eu vou fazer por vocês é por amor, é com a intenção de uma mãe que ama e que quer o melhor, mas eu posso falhar. Agora, Deus, ele não falha. Então, a chave é a gente entender que nós não vamos ser mães e pais perfeitos, que nós vamos falhar sim, mas nós vamos falhar com a intenção de amar. O amor não é só isso, a nossa motivação. O melhor é a gente entender que pode ser leve e a gente saber que a gente pode convidar o Espírito Santo para estar ali junto com a gente na criação dos nossos filhos. O Espírito Santo, ele quer participar. Isso é tão maravilhoso para mim, foi tão bom quando eu descobri isso que você está falando, que eu não, meu Deus, eu não estou sozinha.
O Espírito Santo está ali para me ajudar na educação do meu filho, ele está ali para, às vezes, me mostrar coisas que eu não estou vendo, ele está ali junto, ele está cuidando dele, né? Às vezes eu vejo tantas pessoas culpadas porque, eu não estou cuidando bem, eu não estou lá o tempo inteiro, né? Você acaba se sentindo super protetora, mas convide o Espírito Santo para educar seus filhos, né? Convide o Espírito Santo para participar do teu casamento, e você não vai se sentir culpada por muitas coisas, né? A culpa, ela justamente vem nessa hora, quando a gente imagina que a gente está indo por um caminho e que deveria ser o melhor e não é aquele, né? A gente se cobra e a culpa vem nessa hora, né? Mas nós temos o Espírito Santo maravilhoso para nos ajudar, é a graça do Pai, incrível. Tá quase acabando. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero que você libere algo hoje. Não, eu queria falar também que o ciclo da culpa, ele acontece, que a gente não consegue sair quando a gente não conserta, né? E eu vou dar um exemplo aqui que por muitos anos e de vez em quando eu ainda, né? É na área da comida. Você quer ter uma alimentação saudável, aí você come, aí, ai que culpa que eu sinto. Daqui a pouco você come de novo, ai que culpa que eu sinto. E você não consegue sair porque você não conserta, né? Você não toma uma atitude de mudança. Então, quando a gente toma uma atitude de mudança, de consertar aquilo que gera aquela sensação de que a gente sabe que não está fazendo a coisa que deveria fazer, né, com equilíbrio, com limite, respeitando o tempo, pedindo ajuda do Espírito Santo, Senhor, me ajuda a melhorar nessa área, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina acerca de todas as coisas. Quando eu li essa palavra, eu falei assim, Deus, eu não sei ser uma mãe. Me ensina a ser uma mãe segundo o teu coração. Eu quero falar com amor, eu quero educar com sabedoria, eu quero que as minhas filhas, que eu quero ganhar o coração das minhas filhas. Então, tudo tem graça pra gente. Tudo. Sim. Você quer aprender a cozinhar? Pede para Deus ser uma boa cozinheira. Você quer aprender a... Né, qualquer coisa. Deus, ele é aquele que dá o espírito de habilidade, né, pra gente, em qualquer área que a gente deseja melhorar. Né? Sim. E a gente sempre está no processo de aperfeiçoamento e de melhora em todas as áreas. E é muito legal falar que, assim, eu entendo que Deus já coloca sementes dentro de nós. Então, assim, ele já, se você quer ser uma mulher mansa, você quer ser uma pessoa calma, tranquila, essa semente já existe dentro de você. Aquilo que é o fruto do Espírito Santo, né? Ele já colocou isso dentro de você. Essas sementes já estão aí dentro. Aquilo que ele quer para você, aquilo que vai florescer, a semente já está dentro de você. Você quer ser essa mãe, você já tem isso dentro de você, ele já plantou. Agora falta você, junto com ele, você fazer, né, esse exercício, esse encontro maravilhoso junto com o teu pai, para que você possa florescer isso, que essa semente já está. Por quê? Porque foi Deus que já plantou isso dentro de nós. Não é verdade? Então, assim, eu quero declarar aqui nos últimos minutos da live, ainda tem um tempinho, primeiro, sobre toda a culpa que tem vindo de mãos dadas com outros sentimentos, né? Seja de comparação, de raiva. Ok, você sentiu a culpa? Tudo bem, se ela te ajudou a identificar alguma coisa, sim, mas você tem que entender, né, Flá, a diferença do arrependimento e da culpa. A culpa traz condenação, e esse não é teu lugar, essa é uma prisão para te tirar daquilo para onde você vai, né? Administre essa prisão, como José fez, né? E como Paulo fez, porque nada vai te impedir, né? Não é quarentena, não é coronavírus que vai te impedir de você chegar onde Deus quer te levar. E muitas culpas, assim, daquilo que aconteceu no passado. Eu quero declarar para você que sim, o Senhor, Ele muda destinos, Ele muda caminhos, Ele é o dono do tempo, né? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas ficam, assim, se remoendo pelaquilo que se foi. Mas o tempo é do Senhor, o tempo é dEle, né? O Kairos é dEle, e é sobre o tempo dEle que eu quero falar aqui,
que nós não precisamos nos sentir condenados, porque a nossa eternidade já está escrita lá com Ele, mas nós precisamos tomar posse, né? Tomar posse dessa eternidade, tomar posse desse tempo que é dele. Então não se sinta culpada por coisas que não foi sua culpa, e aquilo que foi sua culpa, você leva para Ele, porque Ele está ali disposto, tá? A te limpar, a te lavar, né? Eu vejo assim que um pouquinho antes da live Deus me mostrou assim, sabe, como se fosse, eu não sei quem é do meu tempo, se lembra daqueles joguinhos assim, que é tipo um pinball, que tinha uma bolinha e fazia assim, ó, tum, tum. Então assim, eu vi claramente assim, sabe, algumas coisas assim vindo à nossa frente como se fossem barreiras, como se fosse um não. Então comece a olhar alguns nãos que vêm para sua vida como um direcionamento, como um impulso para onde Deus quer te levar, né? Às vezes a gente tem essa mania, né, Flá? Acontece alguma coisa, a gente puxa a vida. É um não de Deus para mim, é um não da vida, mas Deus tem vários caminhos, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala muito disso. Deus está em silêncio às vezes, fazendo muito, trabalhando. Às vezes você não pode saber aquilo que ele está fazendo, mas ele está trabalhando a teu favor. Então olhem para as situações dessa forma. Eu acho que esse é o ponto para a gente seguir na maturidade na nossa vida com Deus. E eu quero liberar isso, né, sobre mulheres que sentem-se culpadas por coisas que aconteceram no passado, né, sejam acidentes, sejam situações como aconteceu com a Flávia, que perdeu o netinho dela. Não existe, a gente não tem como achar uma resposta sobre isso. Mas a culpa não é a resposta para coisas, para situações que aconteceram na nossa vida, né? Porque ele tem o controle de mudar tudo, né? E pode falar, eu só quero dizer, né, e declarar que a gente só vai poder ser livres da culpa quando nós entendermos na profundidade a totalidade do perdão que Deus tem para nós. Amém. Né? Essa é a chave, você se sentir perdoada, porque nem um momento, né, existe para aqueles que estão em Cristo Jesus condenação. Né? Eu oriento, eu gosto muito de quando eu tenho uma dificuldade em alguma área, eu escrevo as palavras da Bíblia, eu boto na geladeira, eu coloco no meu guarda-roupa e eu vou declarando aquela palavra e ela é a verdade. Né? Então, se eu estou no momento que eu preciso de provisão, eu pego as palavras sobre provisão. Se eu estou no momento que eu preciso, né, de algo de fé, eu pego as palavras sobre fé, porque a palavra alimenta. E qual que é a verdade da palavra? Né? Não existe mais condenação. Né? Chegamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele esquece. Esquece. Amém. Já esquece, foi. Confessa. A partir de hoje você vai confessar algo, se aquilo te incomodou, trouxe um desconforto, né? Se realmente é uma culpa verdadeira, se é algo, um sentimento de Deus, do Espírito Santo ali te trazendo um desconforto com relação a algo, confesse. Né? Se for contra alguém, confesse logo para a pessoa. Eu sempre falava para as minhas filhas assim, quando acontecer qualquer coisa que vocês façam de errado, venham me contar e confessem, não dê legalidade para o inimigo agir no silêncio de vocês. Né? Amém. Então, a oração de hoje é que vocês entendam o perdão. Isso, amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Foi muito bom. Obrigada, Flá. Continue aí abençoando a tua família, como você abençoa todo mundo que está perto de você. Obrigada por esse privilégio. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Beijo. Foi uma bênção. Prazer. Amém.